Olá, boa tarde a todos. Bom, hoje nós teremos treinamento do Office Desk Map para AutoCAD. O treinamento vai ser apresentado pela Camila na parte prática. Eu vou cuidar da parte de dúvidas. Caso vocês tenham alguma, pode nos enviar no chat ou pelo questions aí no programa e eu vou responder. Se for o caso, eu posso pedir para a Camila apresentar para vocês durante o treinamento. Bom, o treinamento está sendo gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Daqui a uma semana provavelmente ele já vai estar lá. Caso vocês precisem assistir novamente, tirar alguma dúvida, ele vai estar disponível para vocês. Como sempre, o certificado vai ser enviado para quem ficar 80% da aula, com a tela do treinamento aberta. E qualquer dúvida, vocês podem nos enviar no Questions. Bom, boa tarde a todos. Bom, então hoje eu vou estar apresentando para vocês o Office Desk Map, que agora, né, a gente mudou o nome para Map Hidráulica, porque nesse ano de 2014 a Office Desk vai estar lançando o Map nas outras áreas também. Então a gente já está com uma previsão de lançar o Map para elétrica. Por isso que nós alteramos o nome. Uma informação muito importante para passar para vocês é que a cada ano a gente faz uma adaptação para a plataforma. Essa adaptação ela ocorre porque a cada ano a Autodesk lança um AutoCAD novo. Então, esse ano de 2014, a Autodesk lançou o AutoCAD 2015 e nós da Office Desk fizemos as alterações para deixar o Map Hidráulica compatível com o AutoCAD 2015. Para que vocês façam essa atualização, é necessário que vocês vão na aba, no caso, né, da aba antiga, é a aba Office Desk, no botão Atualizações. E esse botão, ao clicar nesse botão Atualizações, ele vai dizer para vocês que tá tudo ok, né? Mas o que vocês vão ter que fazer? Porque essa atualização, ela não é uma atualização de versão, né? É uma atualização de software mesmo. E quem já tiver AutoCAD 2015 não vai conseguir atualizar por esse caminho. Então, vocês vão ter que abrir o site da Tigre e realizar o download novamente do plugin, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, não consigam baixar pelo site da Tigre, vocês entram em contato com a gente. Na aba Office Desk, vocês vão ver aqui no item, no comando sobre, que a versão de vocês deve estar na 6.111. Ou acho que é a 6011, uma coisa assim, mas aqui o inicial é 6. E essa versão, que é o Map Hidráulica 2015, ele já é a versão 7.0.0.0. Bom, então com a versão 2015, vocês vão ter a aba Map Hidráulica e a aba Office Desk. Na aba Map Hidráulica são todas as ferramentas de utilização para fazer o projeto mesmo. Tá? Então, hoje eu vou demonstrar, de uma forma inicialmente bem básica, como inserir os produtos, né, com o auxílio do Map Hidráulica, e depois eu vou estar mostrando a utilização dos comandos para cálculo de água fria, esgoto, a parte de bombas, tá? E durante cada assunto eu vou deixar um tempo para as dúvidas. Vou começar aqui, então, selecionando o fabricante. Vou começar pelo registro de gaveta. Então, vou selecionar aqui o fabricante Docol. Vou selecionar a linha Docol básicos, Docol base. E vou selecionar o diâmetro de 3/4. Vou clicar em inserir. Enter. Selecionar o registro de gaveta, só a base dele, base metálica. Vou selecionar agora a vista Right e vou clicar no ponto de inserção. Posiciono
Ele vai ficar com essa tubulação vermelha. E, por enquanto, eu vou dar um ESC e não vou fazer a tubulação. Porque eu vou aproveitar que o fabricante e a linha já estão selecionados. Vou alterar o diâmetro para o diâmetro de meia. Vou clicar em inserir, Enter. E vou inserir o registro de pressão. Selecionar a lista Right. E sim. Então, agora, para fazer as tubulações e as conexões, é necessário que a gente selecione um fabricante que tenha conexões e tubulações. Então, para isso, eu vou alterar o fabricante para Tigre e vou selecionar a linha de água fria que eu vou utilizar no projeto. Nesse caso, para exemplificar, água fria soldável. E o diâmetro, eu vou colocar o diâmetro de 25. Vou clicar na ferramenta Continuar. Vocês podem perceber também que nessa nova versão, os comandos ficaram em português. Se o Windows de vocês tiver português, o comando vai ficar em português. Se o Windows de vocês estiver em inglês, vai ficar em inglês. Tá? Então, vocês podem configurar também, né, o Windows. Bom, então agora, clicando no botão Continuar e depois no registro de gaveta, vai aparecer uma tubulação verde. Essa tubulação, quando ela fica verde, significa que não tem nada conectado a essa peça e ela está livre para que a gente conecte ou uma conexão ou uma tubulação. Nesse caso, como o registro ele é de rosca, será necessário conectar uma outra peça que tenha rosca e bolsa para fazer interface com a tubulação soldável. Então, vou selecionar a opção Conexão, Enter. Na janela Map Produtos, eu vou clicar no adaptador soldável para registro de 25 para 3/4. Nesse caso aqui, vocês podem perceber que o adaptador ele está conectado inicialmente de forma errada. A bolsa soldável é que está na parte rosqueada do registro. Para trocar a bolsa com a rosca, eu vou alterar essa bolsa. Para alterar, eu vou utilizar o comando próximo. Então, digito P no prompt, Enter, e ele altera. Agora, para fazer a tubulação, vou selecionar a opção Escolher e vou fazer a tubulação. Agora, eu vou selecionar a opção Conexão no prompt, digitando C, Enter. Clico na peça que adequa o meu projeto, nesse caso é o joelho de 90 graus. Para rotacionar esse joelho, a gente dá Enter, selecionando a opção Escolher. Agora, R para rotacionar e digitamos o ângulo, nesse caso 180 graus. Vou clicar no endpoint da minha tubulação, da minha linha de eixo auxiliar. Vou selecionar a opção Conexão, Enter. Novamente, joelho de 90 graus. E agora, para rotacionar, os mesmos passos. Escolher, Enter. Rotacionar, Enter. E 90 graus. Não ficou na posição adequada? Não tem problema. É só selecionar a opção Rotacionar novamente, R, Enter. E agora 180 graus. Selecione o endpoint da linha auxiliar. E vamos dar agora continuidade no projeto. Vou clicar em Continuar novamente. Clico no Registro. Conexão, Enter. Coloco outro adaptador. Esse adaptador não ficou também adequado. Escolho a opção Próximo, Enter. Escolher. E agora eu vou clicar no endpoint da minha linha de eixo auxiliar. Vou selecionar a opção Conexão, C, Enter. E vou inserir um T. Para rotacionar, escolher Rotacionar 90. Faço a tubulação, conexão. Agora eu vou utilizar um T de 25 para 20, com redução central. Para rotacionar, escolher rotacionar 90. Não ficou adequado? Rotacionar 180 graus.
Aqui é uma tubulação para expansão, então vou colocar essa tubulação e vou pôr um cap aqui. Conexão, seleciono o cap. Bom, agora eu vou dar continuidade através do registro de pressão. Então, eu vou alterar o diâmetro aqui em cima para 20, clico em continuar, clico no registro de pressão e agora eu vou escolher a opção conexão, C, Enter. Vou colocar um adaptador, que o registro de pressão ele tem um lado que é rosca macho e outro que é rosca fêmea. Opção próximo, escolher. E agora, para conectar uma conexão em outra, eu vou selecionar a opção selecionar, que é através, digitando L no prompt, Enter. E agora eu seleciono a conexão que eu desejo conectar essa tubulação. Vou dar continuidade, clicando na ferramenta continuar, agora registro de pressão, conexão C, Enter. Vou selecionar a bucha de latão, a luva com bolsa de latão. Próximo, escolher. Vou clicar aqui no endpoint da linha auxiliar e vou colocar uma conexão agora. Vou clicar aqui no endpoint da conexão, conexão, e vou colocar um joelho azul com latão. Escolher. Agora eu vou selecionar a opção equipamento e vou colocar um chuveiro. Essa parte até o chuveiro já está pronta. Vou dar continuidade nessa tubulação, clicando em continuar. Agora vou inserir um T, C, Enter. Clico no T. O T ele não está conectado no bocal central, que é o desejado nesse caso. Então, para isso, eu vou selecionar a opção próximo, T, Enter, e ele vai alterar o bocal de conexão. Agora, a opção escolher. Vou colocar aqui para o meu laboratório. Clico no endpoint da minha linha auxiliar. C, Enter. Escolher, rotacionar, 180 graus. C, joelho de 90. Escolher, rotacionar, 90. Rotacionar, 180. E agora, conexão. Eu vou escolher esse joelho com bucha de latão de 25 para meio. Escolher, rotacionar, 90. E vou selecionar o lavatório. Então, aqui, equipamento e lavatório. Para dar continuidade novamente, botão continuar, clico no T, clicar no endpoint da minha linha auxiliar, conexão, joelho de 90, escolher rotacionar 90, rotacionar 180. E agora eu vou colocar uma conexão que é uma luva. Nesse caso específico,
vaso sanitário ele vai estar sendo conectado pelo fios, sala de abastecimento de água. E aqui eu vou pôr o equipamento. Vocês vão ver que o equipamento não vai ficar da forma adequada, mas a gente vai conectá-lo só para fazer o cálculo, tá? Depois a gente pode apagar esses equipamentos. Mas para a geração do cálculo, é importante que em todos os finais, né, das tubulações estejam conectados com seus respectivos equipamentos. Então agora, esse aqui é o primeiro pavimento do meu prédio. E aqui é o meu segundo pavimento. Eu vou conectar esse meu segundo pavimento ao primeiro pavimento para que o cálculo seja gerado. Então, para isso, eu vou clicar em Prumadas, que fica na aba Map Hidráulica, selecionar a opção Conectar. O programa vai me pedir, selecione alguma conexão, vou selecionar essa bucha de redução. E agora ele vai pedir para selecionar um tubo. Então, eu vou clicar no tubo inserido. Para visualizar essa conexão virtual, a gente vai clicar na ferramenta Visibilidade, que fica na aba Map Hidráulica, e selecionar a opção Local System. Então, a gente marca essa opção, clica em OK, e vai aparecer uma linha branca. Essa linha branca é uma conexão virtual. Tá? Agora, eu vou clicar no comando de cálculo, que chama Água Fria e Quente, que fica na aba Map Hidráulica. O programa vai me pedir, selecione a conexão aonde a água fria e quente entra no sistema. No caso, essa lupa aqui, ou poderia ser um joelho, um adaptador de caixa d'água, tá? Vai depender do projeto. Digite a pressão de montante na caixa d'água em MCA, então em metros de coluna d'água. Essa pressão ela pode ser levada em conta tanto a altura, né, da caixa d'água a partir do ponto que vocês clicaram, ou pode ser também uma pressurização que exista no sistema. Então, nesse caso, eu vou colocar 0, porque eu quero a pressão a partir daqui, não quero considerar a pressão acima desse ponto. Selecione o eixo que corresponde à elevação do sistema. Esse sistema, todas as cotas de elevação estão no eixo Z, então eu vou deixar marcado o eixo Z. E ele vai me perguntar se os equipamentos são usados simultaneamente, sim ou não. Nesse caso, não são utilizados simultaneamente. E para casos simultâneos, são aqueles casos de instalações industriais, vestiários, onde que você tem a utilização de todos os pontos de forma simultânea. Então, vou deixar marcada a opção não. E aqui ele vai me passar os trechos e a pressão em cada trecho. Vou clicar em exportar, salvar o relatório, fecho janela. Só um instante que vou
Bom, então agora, assim que a gente clica no arquivo CSV gerado, que é um arquivo que o Excel lê, a gente encontra a planilha dessa forma. A gente pode alterar, né, assim, as colunas aumentando de tamanho, largura e, né, personalizando de acordo com o padrão de vocês. E aqui tem todos os dados, tá? Os dados de parâmetros de pressão requeridos pela norma, as pressões disponíveis, as perdas de cargas totais. Aqui a gente também tem as diferenças de cota. Quando essas cotas são negativas, quer dizer, né, que subiu um trecho, nesse caso aqui, que é 1 metro, provavelmente é um chuveiro, tá? Então, a gente tem todos esses dados aqui. O diâmetro interno de cada tubulação, o diâmetro nominal. E essa planilha é de acordo com aquela planilha que a norma 5626 dá um modelo, né? Bom, então, vou fechar aqui, dar continuidade no exemplo. Bom, então, esse exemplo que eu mostrei vocês é um exemplo de água fria. Para fazer a inserção das peças de esgoto, né, fazer um detalhe de esgoto igual eu fiz aqui, é o mesmo procedimento. Lembrando que no cálculo do esgoto é importante que todas as aberturas estejam fechadas. Então, no caso da caixa sifonada, cada um desses pontos não utilizados deve ser fechado com cap. Nesse caso aqui eu fechei, tá vendo? Com cap. E a ventilação, ela também tem que ser fechada, para que não dê sistema circular, tá? Nesse caso aqui, a ventilação superior da tubulação da coluna de esgoto também foi fechada. E para conectar esse esgoto do segundo pavimento com o do primeiro, a gente faz o mesmo procedimento. Na aba Map Hidráulica, em Prumadas, clica em Conectar, seleciona uma conexão, vou selecionar a luva que fica após a junção, selecione um tubo. Então, selecionar o tubo superior. E ele faz também uma conexão virtual disso. Agora, eu vou selecionar a ferramenta esgoto, que fica na aba Map Hidráulica. Vou selecionar o tubo conexão onde o esgoto sai do sistema, nesse caso do exemplo, esse tubo. E o programa pede qual a declividade esse tubo coletor está, é 1%, Enter. E o programa fez a verificação e, segundo os critérios da NBR 8160, o projeto está de acordo, levando em consideração o cálculo, né, das somatórias de unidades Hunters de contribuição. Esse relatório, uma novidade, né, do MEP Hidráulica 2015, é que esse relatório pode ser exportado. Então, para isso, a gente vai clicar em exportar, salvar o relatório, fecha a janela. Vou abrir aqui o relatório. Então, aqui vocês podem ver, ele tem a quantidade de bacias sanitárias, qual o HC utilizado, né, que é o mesmo pela norma, quantos lavatórios e o HC utilizado. E o total de unidades do HC no sistema selecionado. E aqui os critérios estabelecidos. Então, a gente tem essa memória.
Bom, além disso, a gente tem no MEP hidráulica o cálculo de bomba. O que eu comecei a fazer aqui? Eu inseri uma bomba genérica que eu tenho e fiz o caminhamento da tubulação para até a caixa d'água. Eu fiz isso através de uma linha de eixo e o MEP hidráulica ele possui um comando que chama tubulação automática. Então, inicialmente, se eu quiser fazer um estudo somente, eu posso. Então, eu seleciono aqui a linha quaterni e faço uma estimativa. Bom, eu vou colocar a minha sucção diâmetro de 35, seleciono a opção tubulação automática e clico nas linhas. E ele faz a tubulação e a conexão. Agora eu vou trocar o diâmetro do diâmetro 28 para o recalque, tubulação automática. Clico nas linhas auxiliares e Enter. E ele executa, então, a tubulação e as conexões. Eu utilizo muito esse comando da tubulação automática para fazer estudos. Estudos até de viabilidade. Muitas vezes o cliente pergunta, se eu fizer esse caminhamento em PPR ou se eu fizer em Aquaterm, qual sai mais barato? Então, você faz um caminhamento com as linhas auxiliares, pede para gerar essa tubulação através da tubulação automática, e esse estudo, né, uma estimativa com a lista de materiais é gerada. Vocês conseguem passar para o cliente de vocês uma estimativa de qual é a diferença de preço, de solução. Tá? Bom, então aqui eu fiz um estudo inicial, né, de... Aqui parece um... Lembrando que tem que ficar bem conectado, senão ele acaba gerando umas outras peças. Aqui está gerando um T. Vou fazer essa linha auxiliar novamente. Só um instante. Bom, possivelmente devia ter algo que não estava conectado de forma correta. Então, fazendo as linhas, ele elaborou de forma correta o joelho e a tubulação. Bom, então agora, o que eu vou fazer? A gente pode utilizar a opção de visibilidade. Aqui na visibilidade, a opção Auto Dimension. Clique em OK. E aí a gente tem o comprimento de todos os trechos. Isso facilita também na hora de inserir os dados no comando de cálculo. Aqui as cotas ficaram, né, bem pequenas, mas a gente pode alterar através do comando B, Enter. Verificar qual que é o estilo que ele adotou. Aqui a gente vai. Pegar aqui o tamanho do texto.
Não foi esse o estilo. Esse foi esse. Ele não tem um estilo assim definido. E é bom a gente dar também um regente para saber. Então, ele pegou, foi esse ISO 25. Vou alterar aqui o tamanho. Parece que dá um regente. Ele aumenta o texto. Acho que ele está bem pequeno, né? Então, novamente, aqui. Vou colocar aqui 20. Um tamanho bom, né? Assim. E o regente. Bom, então agora eu vou selecionar comando de cálculo de bomba hidráulica. Vai aparecer a janela cálculo de bombas. A gente vai inserir o consumo de água potável diário. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 10 metros cúbicos. A gente vai selecionar se o regime é contínuo, ou seja, a bomba funciona 24 horas por dia, ou descontínuo. O mais comum é descontínuo. Colocar funcionamento 4 horas. Seleciono o material, nesse caso eu vou colocar aqui PVC, e tem as opções aqui, né, de PVC, plástico. Colocar o CPVC, que é a Aquaterra. Então, o recalque 28 e a sucção 35. Nesse caso que eu até vou colocar outro consumo, só para mostrar para vocês uma outra funcionalidade. Eu vou aumentar aqui o consumo para 20 litros, 20 metros cúbicos, e o recalque deu 42 e a sucção 54. Então, aqui o recalque 42 e a sucção 54. Agora eu vou inserir as informações de perda de carga. Clico em definir, vai aparecer a janela bomba hidráulica perda de carga e vai pedir o comprimento. O comprimento na sucção, eu não devia ter notado, mas está aproximadamente 2 metros. E é o comprimento tanto vertical quanto horizontal. E agora a gente vai inserir as peças das perdas de carga. Então, vou inserir aqui um crivo, quantidade 1, válvula de pé 1, uma válvula de gaveta aberta, um joelho ou cotovelo de 90, e uma redução gradual. Normalmente tem para, na verdade, aqui é uma ampliação gradual, porque normalmente o bocal das bombas são maiores, né, que as tubulações, a gente tem que verificar. Clique em OK. Agora, eu vou selecionar, definir perda de carga no recalque, com qual comprimento. Esse aqui está dando uns 15 metros. Mas aí a gente tem que colocar o comprimento real, tá? Vou selecionar, então, aqui uma válvula de retenção, uma válvula de gaveta aberta, uma ampliação gradual. Nesse caso aqui é uma redução. Saindo da bomba e indo para a tubulação. Então, para retirar algo que foi inserido, é só selecionar, clicar em remover. Agora eu vou colocar o cotovelo e o joelho a 90 graus. Nesse caso tem 1, 2, 3, 4, 5. Coloco aqui 5 e insiro. E agora uma saída de canalização. Então, feito para inserir. Clique em OK. Agora eu vou selecionar qual que é o tipo
do meu sistema, se é uma sucção positiva ou uma sucção negativa. Nesse caso, a sucção positiva, vou deixar marcado. Qual que é a altura do recalque? Então, nesse caso é 12 metros. E a altura de sucção, 1,50 m. Clique em expor. Aí ele já calcula a altura manométrica e a potência da bomba em cavalos em watts. Clique em exportar. Salvo o relatório. Fecho a janela. Agora eu vou abrir o relatório. E aqui no relatório vem tudo especificado. As perdas de carga, as fórmulas utilizadas, exatamente tudo. Bom, gostaria de saber se vocês possuem alguma dúvida até agora. Oi, Camila. Oi, Gleice. O Fernando Fernando Carvalho. Boa tarde. Quando o cálculo é gerado, aparecem os trechos. Como identifico esses trechos no desenho? Ah, sim, Fernando. Aqui na parte de cálculo, a parte de visibilidade, vou colocar aqui em planta. A gente tem aqui visibilidade e na barra de rolagem tem Hydraulic Calculation. Clique em OK. Espera que eu vou tirar a opção do Auto Dimension. Vou aumentar aqui os segmentos. Deixar só os segmentos por enquanto. Assim. Então, aqui a gente pode ver tanto o isométrico, vou tirar aqui. Vocês verem. Então, aqui a gente tem os trechos, tá vendo? 3, 4, 6, 7, 8, 5. Então, a gente consegue saber trecho 4, 5. Então, peraí que eu vou lá no relatório. Só um minuto que eu vou abrir aqui, para a gente comparar. Bom, então aqui, trecho 4, 5, trecho 4, 5, tá vendo? É um trecho que tem a diferença de cota. Então, é justamente o trecho do chuveiro, ok? Mais alguma dúvida, Gleison? Sim, Camila. Qual o motivo de você usar a tubulação aquaterme para sucção e recalque de bomba?
Bom, a Aquaterm uma linha que ela suporta, né, pressões maiores do que a linha soldável, por exemplo, e ou você pode usar o PPR também, que é uma outra linha que suporta pressões maiores. Mas isso vai variar do seu sistema. Então, se o seu sistema exige uma pressão muito grande, a uma altura muito grande, você vai precisar de linhas, às vezes, até que suportam uma pressão maior, igual as linhas de ferro fundido, né? Mas para bombas pequenas, não tem necessidade de ter uma pressão tão grande. Eu só tenho que ver assim, qual que é a linha adequada para cada tipo de utilização, tá? Aí tem que consultar o manual do fabricante e estar fazendo uma avaliação da pressão utilizada e qual a pressão que a linha suporta, ok? A Mais alguma última da dúvida? Renata, por onde você inseriu a bomba? Como você inseriu a Bom, bomba? Renata, essa bomba é uma bomba genérica que eu tenho aqui no meu computador. E para quem é o participante dos treinamentos, eu vou fornecer essa bomba, caso, né, seja de interesse de vocês. Aí vocês mandam pelo question. Se tiver interesse de muitas pessoas, eu mando para todos. E é exclusivo só das pessoas que participaram do treinamento, tá? Então eu mando para vocês essa bomba. Mas é uma bomba genérica do AutoCAD, tá? Mais alguma dúvida? Tem mais uma da Renata, ela tá com a versão 6.1. Renata, só baixa novamente o programa do site da Officedesk. Ele já vai estar na versão igual a da Camila, ok? Se não está aparecendo para você no update. O que acontece, Renata, eu até expliquei no início, se vocês tiverem, isso até aconteceu comigo, e eu até falei que é bom, né, estar explicando isso em treinamentos. Quando você tiver com a sua versão na 6.1 e for atualizar pelo aquele atualizações, igual eu mostrei, não, vai aparecer que o sistema está atualizado. Mas não está porque isso que a gente está fazendo do 2015 não é uma atualização, igual a gente faz ao longo do ano. É uma nova versão. Então, por isso que a gente tem essa necessidade de você entrar no site da Tigre e baixar novamente. Ok? A gente já está até bolando uma nova forma, né, para comunicar para vocês um jeito melhor, né, de vocês atualizarem. Mas, atualmente, a forma correta é essa. Ives, a atualização do CAD 2014 é igual a do CAD 2015? Sim, Ives, é o mesmo programa para todos os CADs. Isso, igual esse programa que eu estou utilizando a plataforma 2014 e eu estou utilizando o MAP Hidráulica 2015. Como que funciona isso? A gente coloca no nome, né, MAP 2015, para que vocês saibam que até a plataforma 2015 já está compatível, tá? Então, vocês podem utilizar. Isso eu não mencionei. A gente manteve a compatibilização com 2012. Então, quem tem o AutoCAD 2012 pode utilizar o MAP 2015 e ter todas as funcionalidades do MAP 2015. Então, às vezes, vocês podem ter dúvida, mas eu tenho 2012, alguma coisa não vai funcionar? Não, vai funcionar do mesmo jeitinho. Então, do mesmo jeito que o MAP 2015 funciona no AutoCAD 2015, 14, 13, vai funcionar no 2012 também, ok? Você tem mais alguma dúvida? O Ives solicitou a bomba, mas eu acho que você já vai mandar, né, para o pessoal. Isso, como eu estou vendo que tem muitas pessoas mandando, eu vou mandar para todo mundo do treinamento. Okay. Eu mando junto com as informações. Uma coisa que aconteceu, alguns falaram, né, sobre os certificados, às vezes, porque os certificados são girados automáticos, tá? E, então, às vezes, esse sisteminha pode ter travado. Eu vou verificar sobre esses certificados e o mais rápido possível, né, no prazo que a gente sempre pede, uma semana, a gente está enviando para vocês. Bom,
Eu vou agora mostrar uns outros cálculos e quem tiver dúvidas pode estar enviando pelo Questions, que daqui a pouco eu dou mais uma pausa no treinamento para a gente responder a essas dúvidas, ok? Bom, então agora eu vou estar demonstrando a funcionalidade de caixa d'água. Então, eu clico no botão caixa d'água, que fica na aba Map Hidráulica. E a primeira coisa que o software pergunta é qual é o tipo de distribuição. Se é um indireto sem bomba, que é mais comum em prédios e com reservatório, né, que é comum em casas e prédios de até 2, 3 pavimentos. O indireto com bomba, que é o sistema convencional, assim, né, mais comum em prédios de 10 pavimentos. E o indireto, que não é muito comum no Brasil, tá? Então, vou utilizar aqui o indireto com bomba para mostrar essas funcionalidades a mais. Próximo. Então, aqui a gente tem a opção de escolher manualmente o consumo diário ou através da natureza do local. Da forma manual, é só vocês digitarem a quantidade de pessoas, colocar aqui, vamos supor, 50 pessoas e um consumo diário de 300 prédio alto luxo. Dá 15 metros cúbicos, né? Ou 15 mil litros. Tá? A outra opção é selecionar a natureza do local. A gente seleciona qual é o tipo. Vou colocar aqui um prédio de apartamentos de luxo. Qual é a quantidade de quartos por apartamento. Vou colocar aqui 3 quartos. Se possui quarto de empregado ou não, né? Então, vou colocar quantidade de apartamentos por andar, 2. E a quantidade de andares no prédio. Vou colocar aqui 7 andares. Então, aqui a gente pode variar esse consumo de litros dia de 300 até 400. Então, vou deixar aqui 300, clico em Próximo. Aqui a gente tem o tempo de reserva do reservatório inferior e superior. Normalmente, a gente coloca 60% da reserva no reservatório inferior e 40% da reserva no superior. Eu vou deixar isso como default, mas vocês podem alterar, tá? Qual que é o tempo de reserva? A norma sempre pede que seja um período de 24 horas no mínimo, que é equivalente a um dia, ou a gente pode colocar um tempo de reserva superior, 1,25. A pergunta se existe reserva de incêndio. Se existir, a gente seleciona. Normalmente em prédios comerciais isso é mais comum. Pergunta se o reservatório será independente ou se a reserva de água de incêndio será no mesmo reservatório do reservatório superior. Se caso for reservatório independente, a gente marca a opção e não precisa preocupar com a reserva de incêndio. Caso seja no mesmo reservatório, é só a gente preencher aqui quantos litros seja. Coloquei aqui 1000. Próximo. E aqui vem o relatório com todas essas informações e umas informações adicionais, como qual a pressão deve ser máxima, pressão mínima, velocidade, tá? A gente pode posicionar esse relatório, clicando em posicionar, ou exportar. Então, vou exportar, clico em finalizar. E esse relatório aqui foi exportado. A gente pode inserir isso no formato, tá? Porque a letra ficou pequena, a gente pode dar um scale. Tem que aumentar, tá? O tamanho da letra. E vou mostrar para vocês agora o relatório, como que ele fica. Então, aqui está o relatório da memória, então, com todos. E vocês podem editar. Ah, eu quero enfatizar alguma coisa, colorir de vermelho, pode. Tá? Não é
Esse relatório ele pode ser personalizado, colocado no padrão de cada escritório. Voltando aqui aos cálculos, vou estar demonstrando hoje também o cálculo de fossa, filtro e sumidouro, que nada mais é o cálculo do sistema, né, de destinamento e tratamento dos esgotos. Então, aqui eu vou colocar o número de pessoas, por exemplo, 3 pessoas. Consumo diário, a gente pode ou inserir ou colocar o tipo de edificação. Colocar padrão médio, normalmente é os projetos do Minha Casa Minha Vida, né, que é muito comum ter esse sistema de esgoto, principalmente no interior. A gente coloca a temperatura mínima média, colocar, por exemplo, 18 graus. Se a câmera única ou em série, nesse caso eu vou colocar aqui única. Se há tratamento complementar, que é o caso do filtro, e qual que é o tipo de destinação, se é vala de infiltração ou sumidouro. Vamos colocar aqui sumidouro. E essa eficiência, quem vai decidir é o projetista, porque sempre fica, né, o tanque séptico entre 30 e 50. E o filtro anaeróbio entre 60 e 95. Então, de acordo com o tipo, né, de filtro, o projetista que vai selecionar a eficiência do sistema. Seleciona o intervalo de limpezas em anos, se é 1, 2, 5. Selecionar e automaticamente o volume útil é calculado em litros. Clique em próximo. Aqui a gente tem a opção de ser um tanque cilíndrico ou prismático. Tá? Quando tem esse ponto de interrogação, de exclamação, quer dizer que não está adequado de acordo com algum parâmetro da norma. Tá? Então, vou selecionar o cilíndrico, que é o mais comum. O diâmetro interno está sugerido 1 metro, mas a gente pode alterar de acordo com a necessidade. Vou deixar 1 metro mesmo. Agora eu vou inserir a medida A, que está aqui no desenho ao lado, as cotas, identificando o que significa cada medida dessa. Vou deixar aqui 10 centímetros, vou deixar esse aqui 5 mesmo. E o diâmetro do tubo eu vou alterar para 10 centímetros. 100 milímetros, né? A altura total já é calculada, 2,32. Clicar em próximo. O tipo de abertura, a distância do líquido, vou colocar 0,60. E aqui tem um resumo do tanque séptico. O volume total útil dele, o formato, o diâmetro, a altura total, o diâmetro de chegada. A gente dá uma conferida. Agora, aqui é o dimensionamento do filtro. O filtro, a norma sempre fala que se o volume for inferior a 1.000 litros, que é para considerar o cálculo com 1.000 litros. Então, automaticamente, a gente já assume que foi 1.000 litros, ou porque foi o cálculo, ou porque é o padrão mínimo que a norma recomenda. Então, a gente tem a opção de usar fundo falso ou não usar fundo falso. Então, vou colocar aqui usar fundo falso, que é o mais comum. A altura do meio filtrante, 0,60. A altura da calha coletora, vou colocar aqui 10. E a altura do sobressalente, 0,5. Então, automaticamente, ele calcula a altura total do filtro e o diâmetro dele. A gente pode selecionar o tipo de canaleta, se é sem invertedor ou convertedor. O tipo de material filtrante, se é brita 4, 5, peças plásticas de anéis ou peças plásticas estruturadas. O mais comum é brita 4, então por isso por default fica 4. E já dá o número de quantidade de furos que vai ter naquela laje do fundo falso. Próximo. Agora aqui é a taxa de percolação para a disposição final, que é o sumidouro. Então aqui a gente adiciona, através do ensaio feito, qual que é essa leitura do rebaixamento. Então, aqui eu vou colocar algumas leituras. Ele já calcula a taxa média de percolação e a área total de infiltração. Vou alterar o diâmetro aqui para 1 metro.
e ele automaticamente altera a altura útil, tá? Essa quantidade de sumidouros, às vezes, dependendo dessa altura útil, é necessário colocar mais sumidouros. Mas quem vai definir esse critério são os projetistas. Por isso que a gente deixa em aberto. Clique em próximo. Aqui automaticamente já é gerado o relatório com todas as especificações. Então, aqui, por exemplo, sumidouro, qual que é a capacidade, a característica do solo, o diâmetro interno, quantidade de sumidouro, altura útil. Aqui tem as recomendações, né, que a distância do fundo do sumidouro e o nível máximo do aquífero deve ser inferior a 1,50 m. Então, deve ser superior, né, a 1,50 m. Então, todas essas informações e recomendações estão nessa memória de cálculo. Tá? Para salvar o relatório, clique em salvar. Ok. Finalizar. Vou mostrar para vocês o relatório. E o relatório ele é aberto no Word e fica dessa forma. Um outro comando é o de águas pluviais, que é um outro comando de cálculo. Então, clico em águas pluviais, que fica na aba Map Hidráulica. A gente pode selecionar qual que é o tempo de retorno ou digitar. Caso seja alguma obra muito específica, né? Vou colocar aqui 25 anos, a gente seleciona uma cidade, ou a gente pode também deixar a opção aqui nenhuma, caso você tenha a intensidade pluviométrica do local, pode digitar, ok? Então, vou selecionar aqui uma cidade, Belo Horizonte. E agora a gente vai inserir as tubulações, as prumadas coletoras. Tá? Então, clique em inserir. Tipo, selecionamos agora o tipo da área. Vou selecionar uma superfície inclinada triangular para um telhado de 4 águas. Vou selecionar aqui AP01, colocar o nome. Agora, eu insiro as dimensões, e as dimensões estão aqui na figura representada, né? O que significa cada cota. Então, vou colocar aqui, neste exemplo, 3 metros. Vou mudar, vou colocar aqui 6. Vou colocar 10. E a altura 2. Clique em próximo. Então, agora, a gente vai selecionar se a saída da calha, ela está em qual distância de uma mudança de direção. Normalmente fica a menos de 2 metros, né, que fica bem no finalzinho da calha. Qual que é o tipo de curva? Se é canto reto ou arredondado, deixa canto reto. Qual que é o tipo de superfície? É um telhado, pavimentação asfáltica, um paralelepípedo, nesse caso um telhado. Qual é o coeficiente de deflúvio? Vou colocar 1 e automaticamente a vazão é calculada. Clico em próximo. Agora eu vou selecionar o tipo da calha, se ela é retangular ou semicircular. Vou colocar a opção semicircular. E agora eu vou alterando aqui ou a declividade ou o diâmetro para que a vazão da calha sempre seja maior do que a vazão da área. Então, vou colocar aqui diâmetro de 125 e declividade de meia. Normalmente, a gente sempre aumenta o diâmetro do que a declividade, porque as distâncias são muito grandes. A gente acaba tendo uma diferença grande, fica esteticamente feio, né, no telhado. Agora, os condutores horizontais, a gente altera também. Tá? Então, aqui posso até deixar 75. Nossa, 75 não passa. 100 e 1%. Condutor vertical, se o modelo de aresta é funil ou aresta viva. Vou colocar o mais comum com funil. Comprimento, vou colocar 12 metros.
e ele calcula o diâmetro mínimo. Esse diâmetro mínimo é de 75. Mas normalmente a gente põe 100, né? Quando o diâmetro horizontal deu 100. Clique em finalizar. Como é um telhado de 4 águas, a gente tem essas mesmas características para o outro telhado. Então é só clicar em copiar, ele copia, clico em editar e eu só vou mudar o nome da minha prumada, porque não vai ser a P1, né? Vai ser a P2. Clique em próximo, próximo, finalizar. Agora eu clico em inserir novamente, superfície inclinada trapezoidal, e vou colocar agora a P3. E põe as dimensões. Então, lá, nesse caso, esse 5, o B1 vai ser 3. 6. E o B2 eu vou colocar 10. E a altura, 3. Próximo. Aqui são os mesmos parâmetros. Colocar telhado, né? Coeficiente 1. Próximo. Colocar semicircular, para ficar tudo no mesmo padrão, né? E aqui eu vou alterando a declividade e diâmetro. Então, essa aqui é a melhor opção. E agora para os condutores horizontais. Então, aqui 125, passou. Aqui eu vou colocar 12 e o diâmetro mesmo. Finalizar. Agora a mesma coisa, copiar, editar, e eu mudo o nome da prumada. E agora, para exportar esses dados, clique em exportar, salvar. Então, vou colocar aqui um nome. Fechar. Agora eu vou abrir o relatório para vocês verem. Então, aqui está o relatório com todas as informações. Os cálculos de área, coeficiente de eflúvio, tudo. Tá? Gostaria de saber se vocês possuem alguma dúvida sobre o que foi demonstrado até agora. Vocês estão me ouvindo? Gleison? Gleison, tá me ouvindo? Camila, desculpa, eu tava mutado aqui. Ah. Vamos ver se tem alguma dúvida. A Alessandra, o tubo soldável, o marrom, não entra na opção para escolher o material de sucção e recalque de bomba? Ah, sim. Acabou que naquela opção ele não está lá mesmo, não. Bom, vou pedir o pessoal para cadastrar, né? Porque na parte de pressurização a gente tem mesmo a utilização de PVC marrom, tá? Em pressurizações pequenas, né? Igual aquelas pressurizações para sistema de aquecimento, pressurização para chuveiro. Então, tem que cadastrar lá mesmo. Vou ter que colocar aqui na lista, tá?
E obrigado pela observação, Alessandra. Mais alguma dúvida? Não, Camila, só isso. Ok. Bom, então agora para finalizar o treinamento, eu vou mostrar a parte de lista de materiais. Então a gente tem aqui na aba Office Desk a parte de agrupar e setorizar. Então clico na ferramenta agrupar e setorizar. Vou selecionar esse banheiro de esgoto, por exemplo, eu vou colocar DET ESC de esgoto, né, 01. Ok. E vou colocar esse outro aqui, DET ESC 2. E vou colocar esse outro como DET ISO 01. Então, fiz separei as peças, tubos e conexões em grupos. E agora eu venho no quantitativo. Quantitativo. Nessa lista de quantitativos, a gente tem a opção Select Items, selecionar tudo aqui do projeto. Desculpa interromper. A sua tela travou. Deixa eu ver se... Agora estão vendo a tela com a lista? Aqui pra gente ainda tá travado no segundo, terceiro e quarto pavimento. Agora a gente tá vendo. Tá? Tá, então vou começar de novo, então. Normal. A parte de agrupar, vocês viram? Não? Tá, ok. Então, vou fazer a parte de agrupar de novo. Então, vou vir aqui no primeiro pavimento, na aba Office Desk, vou clicar aqui em agrupar e setorizar, seleciono as peças, Enter. Aqui já vai vir o nome para mim, né, que eu já escrevi. Mas aí vocês podem escrever, tá vendo? O nome que vocês quiserem. Ok. E assim eu faço para o outro detalhe, então, agrupar, seleciono outro detalhe e digito o nome dele, DET-ESC2. Okay. E por aí eu vou fazendo para todas essas peças. Eu vou fazer aqui para esse eu não fiz. Então, aqui, clico aqui em agrupar, setorizar. Enter. E vou digitar DET ISO 02. Ok. Agora eu vou clicar em quantitativo. E aqui vai aparecer uma lista geral. Ou a gente pode clicar em Select Items e selecionar, eu quero só do primeiro pavimento. Então, eu clico no primeiro pavimento e vai aparecer tudo que é do primeiro pavimento. Tá? Então, que apareceu só um DET ISO e só um DET ESG, não apareceu o outro. Se eu colocar aqui, ó, Select Items, eu clicar em tudo, vai aparecer o DET ESG 1, o 2, o ISO 1 e o ISO 2. Tá? Para vocês que têm o MAP hidráulica, vocês podem personalizar essa lista. De que forma? Clique em Add, Next, Next. Podem, né, selecionar todos os itens ou selecionar o pavimento. E aqui personalizar o que é interessante e o que não é para vocês, para estar visível, ficar visível na lista. Então, eu vou deixar aqui acabamento, esse guide, isso aqui não é importante, nem esse. Esse aqui também, bom, vou colocar Next. E aqui tem a opção de ordenar e agrupar. Eu gosto de agrupar pela descrição e o
Agora a gente pode colocar na ordem crescente ou decrescente. Então, coloca a descrição também, ou ordenar pela descrição. E eu vou colocar um nome. Lista. E a gente pode, quando a gente agrupa, o ruim é porque nos grupos fica como variável. Quer dizer que essa peça tem vários detalhes, tá? Então, a gente tem que ver o que vai priorizar aí. A gente pode posicionar no projeto, clicando em Position, Close. Então, aqui, ela fica da forma que a gente selecionou. Ok? Bom, gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Nenhuma, Camila. Então tá. Bom, o treinamento de hoje vai ficando por aqui. A gente tem outros treinamentos, acompanhem a nossa agenda de treinamentos. Em cada treinamento a gente procura falar sobre novidades, formas diferentes de utilizar os comandos, nós damos dicas. Então, fiquem atentos para participar dos próximos. O treinamento está sendo gravado e vai estar disponível em breve para vocês no YouTube. Gostaria de agradecer a todos e uma boa tarde. Obrigada, Gleison. Obrigado, Camila.